Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete, o Valdilson. Tudo bem, Valdilson? Muito bem. Então, nesta importante aula, vamos falar então sobre a região ártica, né? Um dos dois polos do nosso planeta. Vamos falar sobre a sua localização e também quanto aos aspectos físicos desta região, ok? Muito bem, então vamos juntos aqui ver os objetivos, né? Olha só, identificar então a localização da região ártica e também nós iremos analisar e compreender os aspectos físicos da região ártica, ok? Muito bem. Vamos refletir então. Você sabe então onde está localizada a região ártica? Né? É um dos dois polos, mas qual dos dois, né? Você precisa saber disso então nesta aula. E também vocês conhecem alguma característica física dessa região? Então é isso que nós iremos então desenvolver ao longo então desta importante aula, ok? Então, mas o que é então a região ártica? Vamos responder aqui então. Diferente do Polo Sul, que é a Antártida, que é um continente, né, em si, que é feito de terras, de rochas, né? A região Antártica é diferente então da região Ártica. O Ártico é coberto por água, então é um mar, né? É um oceano ali então, coberto por água congelada, né? Durante principalmente os meses de inverno. E já a região Antártida, que é o Polo Sul, então é feito de terras, ok? Então essa diferença é muito importante para que a gente não se confunda ao longo então das aulas sobre as regiões polares, ok? Então olha só. Qual então é a localização do Ártico? Então o Ártico fica então ao norte do Círculo Polar Ártico, ou seja, temos aqui então no desenho, né, desse mapa aqui então essa linha azul, que é o chamado Círculo Polar Ártico, então acima de 66 graus de latitude norte, então já é a região do Ártico, ok? Até chegar ao Polo Norte, que é a posição mais ao norte que tem no nosso planeta. Muito bem. Então está, por exemplo, no norte da América, norte da Europa e no norte também da Ásia, ok? Então aqui tem um mapa mostrando os detalhes, né? Então aqui está a região ártica, né? Pintada aí de azul para você. E aqui tem um zoom maior no mapa, né? Mostrando, por exemplo, nos meses de inverno, o quanto de gelo, né, que se desenvolve ali, ou pelo menos se desenvolvia, né? Antes do chamado aquecimento global, nesta região então, ok? Então, a região ártica, você sabia então que o Oceano Glacial Ártico, cuja profundidade chega então a mais de 4.000 metros, né, de profundidade, permanece coberto de gelo praticamente o ano todo, e que as águas que estão congeladas então na forma de placas, né, se chamam banquisas, né? Então aqui está a explicação ou a pergunta aqui antes, né? Banquisas e icebergs, né? Qual a diferença entre eles? Nós vamos ver então a partir desse momento, olha só. Já, então, aqui ó, a questão das banquisas são placas de gelo, então que tem aí no máximo aí 5 metros de espessura, né, que estão sobre a água do Oceano Ártico, ok? Então, basicamente é isso que são as banquisas. Já os icebergs, ele já é formado então com água doce e não água salgada. Então se desprende das geleiras, né? Então ficam boiando no meio do oceano até então se dissolverem totalmente, né? Mas olha só, uma pequena parte, cerca de 10%, né, fica imerso e fica submersa a maior parte, olha só para você ver. Como no caso do Titanic lá, né? O Titanic, por exemplo, ele bateu num iceberg e não uma banquisa, ok? Muito bem. Então, uma primeira atividade aqui que nós iremos desenvolver. Olha só, nós analisamos então ali as características então, iniciais sobre a região ártica. Então, explique em seu caderno então o porquê do Ártico não ser considerado então um continente. Você lembra do que nós explicamos agora há pouco, né? Então, procure nos próximos minutos aí, então, desenvolver a sua resposta e em seguida nós iremos então propor a resposta aqui para vocês, ok?
E aí, conseguiu responder então como que é então a diferença entre o Ártico e a Antártida, né? Então nós vamos ver aqui na nossa possível resposta aqui, olha só. Então olha só, o Ártico então é diferente da Antártida. O Ártico é formado então por águas congeladas, né? Pelo menos a superfície ali durante a maior parte do ano e cercado então por terras da Europa, do norte da Europa, norte da Ásia e norte da América, né? Já a Antártida então é um continente, então terras cercadas então por oceanos. Essa é a diferença básica, ok? Muito bem. Então vamos lá então ver a nossa próxima, o nosso próximo slide aqui. Então vamos falar de alguns aspectos físicos então da região ártica. Olha só. Então na região ártica encontramos então o clima polar, é o clima mais frio do nosso planeta, né? Temperaturas aí que podem chegar até menos 60 graus no inverno, né? Ou um pouquinho mais. E além disso também é seco, né? Uma região bem seca, chove muito pouco, cerca aí, por exemplo, de 300 milímetros de chuva por ano, na forma inclusive de neve. Então, comparado, por exemplo, com outras regiões, como na região amazônica, que chove cerca aí de 3 mil milímetros, então é muito pouco que chove na região do Ártico, ok? Muito bem. E aqui então temos dois mapas comparando, olha só, em dois momentos, olha só. Aqui então no inverno, no Ártico, e aqui aqui a questão de mudanças, né, de meses para meses, é isso mesmo. Então, olha só, no inverno e um pouquinho depois, o tanto que reduz nessa placa de gelo, né, olha só, em 2019, aqui em março e aqui então em setembro, olha o tanto que reduz no verão, né. Então você vê que há uma mudança no volume desse gelo, dessa cobertura de gelo na região ártica. Então, as temperaturas podem ser então, de menos 20 no verão e no inverno pode chegar, por exemplo, a menos 50, né, a média nessa região, ok? Muito bem. Bom, agora vamos falar então sobre as chamadas auroras boreais. Vocês já ouviram falar sobre as chamadas auroras boreais? Esses fenômenos tão bonitos, né? Conforme vocês estão vendo na imagem aí. Então, vamos explicar aqui sucintamente como é que elas se formam. As auroras boreais são fenômenos naturais que acontecem então pela reação de pelo menos 3 elementos da natureza. O plasma, que é emitido do Sol, então o Sol está emitindo radiação, né, solar, e às vezes por meio de um vento solar, que é quando o Sol tem algumas explosões na sua superfície, e esse plasma vem em maior quantidade. Resultado, isso interage com a atmosfera do nosso planeta e também com o campo magnético do nosso planeta. Olha só então, quando reage isso então na superfície então, do Polo Norte, forma então as auroras boreais, né? Diferente das chamadas auroras austrais, que são as auroras do sul, né? Do Polo Sul. As boreais, então aqui tem uma fotografia então, para ilustrar, ok? Muito bem. E olha só que interessante, você já ouviu falar, por exemplo, do chamado sol da meia-noite? Fazer sol, professor, durante a meia-noite? Sim. Então na região ártica isso é possível. Ou então não aparecer o sol durante 24 horas por dia, durante algumas épocas do ano. E nós vamos ilustrar isso então por meio aqui, né? Eu trouxe aqui um globo terrestre, né? Para poder então analisar com vocês quanto à distribuição então da luz solar, ok? Então olha só, aqui temos a Terra, né? Deixa eu só me organizar aqui, que está girando e está girando também em torno do Sol. Vamos imaginar então que essa lanterninha aqui seja o Sol aqui, ok? Então quando a luz do Sol ela incide sobre o nosso planeta, ela distribui a luz de forma desigual, ok? Então repare aqui, ó, de forma desigual. Durante o verão, o Sol vai iluminar mais o Polo Norte devido à inclinação do eixo do nosso planeta, que é de 23,5 graus, nessa inclinação do eixo do nosso planeta. E é verão então. Então o Sol da meia-noite, a Terra está girando durante 24 horas por dia, né? E a luz só incide durante 24 horas por dia nessa região ártica, nesse momento do ano. E durante a época do ano é o Polo Sul que vai ser mais iluminado, então não vai ter luz solar no hemisfério norte, olha só. Perdão, no Polo Norte, no hemisfério norte, uma parte, né? Claro, vai ser mais iluminada, mas o extremo norte do planeta não vai aparecer a luz do Sol. O Sol vai ficar atrás das montanhas, né? Então, esta imagem aqui que vocês estão vendo no slide, olha só, ela mostra o Sol aparecendo durante 24 horas por dia, né? Durante alguns meses do ano. Isso acontece, então, quando o Sol está, então, incidindo mais sobre o hemisfério norte, ok? Então, por isso que à meia-noite acontece, então, de existir, então, a luz do Sol, ok? Muito bem, vamos continuar aqui, então? Então, olha só, uma manchete de jornal aqui, olha só. O Sol brilha à meia-noite e o dia nunca termina no verão na Lapônia, que é no norte dos países escandinavos, né, lá na Europa, né, norte da Europa. Então vamos refletir sobre isso, né? Como seria então viver em um lugar assim, né, em que o Sol aparece durante 24 horas por dia, né, durante alguns meses? Também interessante isso daí. Ou então quando o Sol não aparece durante alguns meses do ano. Então é uma coisa bem curiosa, né? Então outros aspectos aqui, ó, a vegetação então é formada por tundra. A tundra então é uma vegetação que consegue viver numa região tão fria quanto o Ártico, né? Formada aí por musgos, por líquens,
e outros tipos de gramíneas que resistem a essas temperaturas tão extremas. Então, olha só, então o solo de lá se chama permafrost. É um solo então raso, fino, misturado ali com matéria orgânica e também com rochas, e consegue então manter vivas então essas criaturas, né? Também como o urso polar e assim por diante, a rena que se alimenta então dessa vegetação e assim por diante. Então, uma curiosidade aqui, ó. Vocês sabiam então que o urso polar, né, que é o ursos marítimos, ele nada, ok, mas devido à ideia do aquecimento global, né, sabemos então que o urso polar vai ter que nadar mais longe ainda para poder chegar na outra banquisa. Nós já aprendemos o que são banquisas, são placas de gelo. E isso então faz com que provavelmente os ursos polares vão ter mais dificuldade para poder caçar, poder então ter as suas atividades normais, né? Isso vem influenciando na sua vida, né? E isso é um problema ambiental gravíssimo, ok? Muito bem. Então, vamos propor uma atividade aqui, já que você prestou bem atenção, né? Então, gostaria então que você explicasse aqui então para nós, olha só, o sol da meia-noite, né? Outro fenômeno que acontece então, né, na região ártica. E também existe a aurora boreal. Então, para você explicar aqui com as suas palavras, então, como é que se forma ou se formam as chamadas auroras boreais. Então, vamos te dar um tempo aí, e em seguida nós retornaremos com a possível resposta, ok?
E aí, conseguiu fazer a sua própria explicação sobre como que acontece ali, então as chamadas auroras boreais? Vamos então para a nossa resposta aqui, não é? Sugestivo. Então olha só, você viu então que as auroras boreais, né, elas se desenvolvem por meio de 3 principais fenômenos naturais, né? Então, olha só, elementos naturais na verdade. Então tem aí o campo magnético do nosso planeta, que está em constante funcionamento, né? Então a Terra tem um núcleo, e esse núcleo então, né, no centro do nosso planeta, ele emite então um campo magnético que envolve o nosso planeta como se fosse um escudo. Então quando o vento solar, né, esse plasma que vem, esse excesso de radiação vem do Sol, então esse plasma em excesso, ele é, a maior parte, refletida pelo campo magnético do nosso planeta. Se não fosse isso, a vida estaria exterminada no nosso planeta, né? Mas, devido à atmosfera, somado com o campo magnético do nosso planeta, né, e essa radiação solar, com esses 3 principais elementos naturais aí, nos polos, né, no caso aqui do Polo Norte, é emitido então, e há uma reação ali química e física, e gera um efeito luminoso, que a gente chama então de aurora boreal, ok? Então é a aurora do norte, a palavra boreal significa norte, ok? Então, quando você vê, por exemplo, uma imagem na internet e tudo mais, então vai que um dia você possa visitar nessa região do norte do nosso planeta e ver esse fenômeno aqui, então você já sabe explicar, ou saberá explicar para as pessoas que estarão com você, ok? Muito bem. Então aqui está a nossa possível resposta então, né, somando tudo isso daí, ok? Então, nós vimos então o que nessa aula? Nós vimos então a localização da região ártica, né? E também vimos os aspectos principais, né, os aspectos físicos principais aí. Então espero que vocês tenham gostado então desta aula, espero vocês então no nosso próximo encontro, ok?